Olá, meu nome é Fran Sérgio e iremos continuar as nossas pequenas apresentações aqui do AutoCAD. E nesse vídeo iremos tratar do assunto layer. Bom, o que são layers? Layers são camadas. Então, o AutoCAD ele tem essa facilidade de trabalhar com layers. Então, o que significa isso? Imagine você que você vai fazer um desenho no papel. Você faz um desenho ali de uma parte do seu desenho e depois, logo em seguida, você põe em cima desse desenho um vidro. E nesse vidro você faz outro desenho. O vidro é transparente, você vai conseguir ver os dois desenhos. Os desenhos do vidro e o desenho do papel, eles vão se somar e você vai ter um único desenho. Porém, você fez esse desenho em camadas diferentes. Vamos supor agora que você coloque outro vidro por cima e faça outro desenho. Se você olhar os dois vidros e o papel por cima, você vai ter a impressão de estar vendo um desenho só. Mas, na verdade, você tem um único desenho feito em 3 camadas, em 3 layers. E é assim que o AutoCAD trabalha. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você pode trabalhar com linhas diferentes, em layers diferentes. Você pode trabalhar com peças diferentes, em layers diferentes. Você é capaz de unir itens que são semelhantes em um determinado layer. Por exemplo, você quer colocar uns comentários que não fiquem à disposição de todo mundo, mas para algumas pessoas terem acesso àquele layer. Então ela vai poder, digamos assim, acender o layer, entre aspas. E ela vai conseguir enxergar aquelas informações que estão ali no desenho. Então, as possibilidades são muitas. Tá? Então, vamos aprender um pouquinho sobre layer, como que a gente pode trabalhar aqui no AutoCAD usando layers. Muito bem. Então, a gente vai agora trabalhar nessa aba aqui, que é a aba Layers, e a gente vai clicar aqui em Layers Properties. Bom, quando eu der 2 cliques nela, vai abrir uma janela, e nessa janela aqui é onde estão visíveis os layers existentes. Reparem que só temos um layer que é chamado de Layer 0, que é o layer que a gente está desenhando no momento, e a gente pode observar algumas características do Layer 0. Por exemplo, eu vou explicar depois o que significa essa lâmpadazinha, esse sol, etc. Vamos lá. Primeira coisa, a cor. Né? O AutoCAD, quando eu estou trabalhando no modo Dark, as linhas escuras, elas aparecem brancas. Então, o preto aparece branco. E quando eu estou trabalhando no modo Light, as linhas pretas serão pretas mesmo. Né? Então, aqui eu consigo mudar a cor do layer. Então, se eu clicar aqui nessa janelinha aqui, branquinha, eu tenho a possibilidade de mudar a cor desse layer aqui. Tá? E essa vai ser a única forma que a gente vai fazer para mudar a cor de qualquer objeto aqui no AutoCAD. Só mudando a cor do layer. Tá? A gente não vai mexer em outras possibilidades, mesmo que elas existam. Tá? A gente só vai mexer na cor se eu estiver mexendo na cor do layer. É aqui que eu altero a cor de alguma coisa no objeto. De algum objeto, de alguma linha, etc. Como o Layer 0 ele é o layer default, quer dizer, o layer que ele aparece logo quando eu crio um desenho, a gente não vai trabalhar nele, a gente vai deixar ele quietinho ali. Bom, outra coisa que tem aqui do lado é o tipo de linha. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma linha contínua. Então, aparece esse continuous, a aparência dela e a descrição, que é uma linha sólida. Bom, outra coisa que a gente tem aqui é o fator de transparência, que no caso é 0, então ela não é transparente. Eu tenho aqui a espessura da linha, então se eu der 2 aqui eu posso mudar a espessura, no caso ela está com espessura default, mas eu posso mudar a espessura da minha linha, e é aqui que eu mudo a espessura da linha. Né? Nas aulas teóricas de desenho, nós vimos que em algumas linhas específicas, eu vou trabalhar com linhas mais grossas, linhas médias, linhas finas, e é aqui que eu defino a espessura da linha. Bom, significa que quando eu alterar a espessura aqui,
não significa que no desenho aqui em si eu vou ver essa linha mais grossa ou mais fina. Mas quando eu for imprimir o desenho, aí sim a gente vai ver a diferença, tá? Bom, ok. E como a gente cria uma linha? Um layer, perdão, né? Uma linha diferente, né? No caso. Bom, a gente cria clicando aqui, ó, neste íconezinho que tem uma série de layers, uma série de camadas com um solzinho. Eu vou clicar aqui e vai aparecer Layer 1, que eu posso mudar esse nome. Bom, um tipo de linha que a gente utiliza bastante aqui no AutoCAD são as linhas de cota, que tem uma determinada espessura, mas a gente não vai mexer com isso agora, tá? Eu não vou mudar a espessura dos layers nesse momento, mas eu vou criar um layer chamado cota. Cotas. Ele vai ser um layer cuja cor vai ser cian, aqui. Por quê? Eu estou colocando uma cor clara porque eu estou trabalhando com fundo escuro, então isso vai me dar um contraste bom, tá? Então eu vou dar um cian aqui. Poderia ser um blue, por exemplo, né? Se eu for trabalhar com fundo branco, então é interessante eu mudar a cor do layer. É uma linha contínua e eu vou deixar a espessura default. Se a gente, mais adiante, quando for trabalhar com impressão, a gente comenta isso daqui novamente. Um outro tipo de linha contínua que a gente vai utilizar são as achuras. Então eu posso criar aqui um novo layer, que eu vou chamar de achuras. Eu vou colocar uma cor aqui para achura. Por exemplo, vamos ver aqui, pode ser esse cinza um pouco mais escuro. Ela também é uma linha contínua e tudo bem. Vamos criar mais um layer. Papel e margens. Margens e legenda. Então eu digito aqui o nome que eu quiser. Eu posso colocar uma cor que eu achar interessante. Por exemplo, aqui eu vou colocar, por exemplo, esse cinza mais clarinho aqui, que é a cor 254. Bom, até agora a gente só criou novos layers, mas não alterou o tipo de linha. Então, vamos criar um layer com uma linha diferente. Significa que todos os desenhos feitos naquele layer serão desenhos com linhas diferentes. Então, vou criar agora um tipo de linha que é para as linhas de centro. Então, o layer agora, eu vou colocar um rosa aqui, para dar um contraste no fundo escuro. Ok. E o tipo de linha? Quando eu clico em tipo de linha, a única opção que aparece para mim aqui são as linhas contínuas. Existem uma infinidade de tipos de linha, tá? Então o AutoCAD ele não carrega todas as linhas logo que eu entro no AutoCAD, tá? Eu tenho que carregar essas linhas. Então eu vou vir aqui em Load a escolher essas linhas. Então apareceu essa janela agora, onde aparece o tipo de linha. Então existem muitos tipos de linhas aqui, que a gente pode ver. Então eu vou escolher o tipo de linha que eu vou trabalhar para as minhas linhas de centro. Então nós vimos nas aulas que as linhas de centro elas são traço grande, traço pequeno. Eu vou procurar aqui e eu gosto de usar a linha do tipo Center, que é essa linha de centro aqui. Seleciono, dou OK e aparece aqui em cima o tipo de linha que eu vou selecionar e ela vai ser minha linha desse layer, do layer centro. Então eu dou OK, seleciono aqui, dou OK, aí agora aparece escrito Center aqui. Um outro tipo de linha que é bastante utilizado também é a linha tracejada. Então eu vou criar um novo layer e vou colocar aqui tracejada. Vou mudar a cor. Vamos botar uma outra cor aqui. Por exemplo,
Esse amarelo mesmo, por enquanto. Então, damos OK. Eu venho aqui em tipo de linha. Repara que ele sempre pega a linha de cima, né? Quando eu estou criando um novo layer. Então eu vou pegar agora, clicar em tipo de linha e não tenho aqui a linha que eu quero. Então eu tenho que carregar, eu venho aqui load, aí eu vou carregar. Eu posso pegar aqui, por exemplo, uma linha aqui da norma japonesa, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, por exemplo, poderia ser. Ou poderia ser essa daqui de cima também, aqui, ó. Também. O que vai definir essa linha? É o tipo de espaçamento entre os traços. Eu vou testando, tá? Até aquela que ficar melhor para mim. Então aqui, por exemplo, eu selecionei a linha que eu acabei de criar. Eu mudei primeiro o layer, né? Lembrando. Eu vou esticar a linha usando o grip. Eu estou com o ortho ligado e vamos ver se ela aparece na dimensão que eu quero. Olha, perceba que apareceu o traço grande, o traço pequeno, o traço grande. Eu estou trabalhando aqui com uma escala, ela é mais ou menos aqui na ordem de 40 milímetros, mais ou menos. Eu poderia tentar escolher uma outra linha que seja mais adequada. Então, venho aqui no Layer Center e vou tentar carregar uma outra que seja mais adequada. Então, eu tinha colocado a Center. Vamos tentar pegar essa daqui, ó. Center 2. E vamos ver se ela é mais interessante. Então, agora tudo mudou para o Center 2. Perceba que agora já mudou a característica. Antes eu tinha um traço grande, um traço pequeno e um traço grande, agora já aumentou a quantidade, né? Então, parece que ela é mais adequada para mim aqui. Então, com isso, eu vou conseguir desenhar aqui as minhas linhas de centro, né? Aqui, por exemplo, como o traço ficou muito curto, ele ficou menor que o traço grande. Então, não vai aparecer o traço pequeno. Se eu esticar aqui, aí vai aparecer novamente. Bom, então, tem essa característica aí que eu posso alterar a escala dos traços da minha linha. A mesma coisa acontece para o tracejado. Então, eu vou mudar aqui o layer para o tracejado. E vamos tentar fazer uma linha tracejada aqui. Aqui, uma linha tracejada que para essa escala parece ser interessante, tá? Pode ser que um desenho com uma escala maior não fique tão adequado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, Layer Properties, seleciono aqui a linha, altero, carrego uma outra linha. Por exemplo, vamos pegar aqui essa daqui, ó. Vamos pegar essa daqui. E eu vou alterar para essa header aqui. E vamos ver como é que fica. Olha, já mudou o traço aqui. Então, para escalas maiores é mais interessante. Perceberam? Então, vai depender do que eu quero fazer. Eu quero fazer uma Ashura. Nós não aprendemos ainda a fazer, mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês uma outra coisa interessante. Então aqui eu tenho o menu de Ashuras. Eu não vou explicar agora como é que funciona a Ashura, a gente vai fazer isso em outro vídeo. Mas eu quero mostrar para vocês que eu consigo fazer as Ashuras em um determinado layer e depois alterar esse layer. Então, aqui. Então fiz aqui essas Ashuras aqui. Ah, mas eu usei o layer tracejado e não é o que eu quero. Então eu seleciono o objeto. Aqui eu volto para o Home, nesse caso. Venho aqui nesse menu aqui e mudo para o Ashuras. Então agora aqui ficou ashurado. Então perceba que eu consigo mudar o layer de um objeto simplesmente clicando nele, vindo aqui no menu de Layers e alterando o layer. Então agora eu posso colocar aquela linha como layer de cota, por exemplo. Então ela vai ficar cian. Então é assim que funciona, tá? O AutoCAD usando layers.
Então, para cada tipo de linha, no nosso caso, na nossa disciplina, cada tipo de linha vai ter um layer, ok? E pode ser que em alguns casos seja interessante também que uma determinada peça tenha um layer. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar assim. Para cada objeto que tiver um determinado tipo de linha, eu vou criar um layer especial para aquele determinado tipo de linha. Então, eu vou ter um layer para as linhas de centro, para as linhas de cotas, para as achuras, papel, margem, legenda e para as linhas tracejadas. Ok? Então, sempre agora que vocês forem fazer um desenho e precisar utilizar essas linhas diferentes, criem layers para essas linhas. Tá, mas me mostra uma vantagem disso. Vamos imaginar agora que eu queira editar esse desenho e eu não quero enxergar as linhas tracejadas e nem as achuras. Então, o que eu faço? Eu clico aqui e percebam que aqui do lado tem uma lâmpadazinha. Significa que o layer está ligado. Se eu clicar aqui e clicar aqui, aconteceu um erro. Que erro é esse? Porque eu tentei apagar um layer que é o layer vigente. Então, foi bom ter acontecido isso para mostrar para vocês que isso também não se deve fazer. Então, antes de eu apagar um layer, eu mudo o layer vigente, que agora é o layer 0, por exemplo. Agora sim eu posso clicar na lâmpadazinha e apagar o tracejado. Percebam que agora as linhas, que antes eu tinha aqui uma linha de cota e uma linha tracejada, foram apagadas. Significa que elas sumiram do meu desenho? Eu perdi tudo que eu fiz? Não. Significa que elas simplesmente estão apagadas. Eu posso acender de novo, simplesmente clicando na lâmpadazinha e acendendo novamente. Aí elas vão aparecer outra vez. Ou eu quero garantir que não haja nenhum movimento de um determinado layer. Então eu posso travar esse layer, por exemplo, as achuras aqui eu travei, e eu posso tentar mover tudo aqui, que eu não vou conseguir mover a achura. Ela está aqui ainda. As achuras estão aqui, ó. Certo? Então, eu travei aquele layer. Isso é interessante porque quando eu estou trabalhando com um desenho muito complexo e eu não quero mexer em uma parte do desenho, aquele layer que eu protegi, ele não vai ser mexido. Então, eu vou dar um undo aqui para voltar. Tá? Eu venho aqui, por exemplo, volto aqui e eu consigo mover todo mundo agora. Então, posso mover aqui todo mundo. Bom, então a lâmpada, ela simplesmente liga e desliga o meu layer. O cadeado, ele trava o meu layer. E o solzinho, ele vai congelar o meu layer em todas as viewports. Em qualquer viewport que seja. O que são essas viewports? São janelas que a gente vai utilizar no ambiente layout, que é um vídeo que a gente vai deixar mais pro finalzinho das nossas pequenas videoaulas aqui, vamos chamar assim. Ok? Bom, então essas são as principais características de trabalhar com layers, tá? E o quanto isso é interessante para o AutoCAD, vocês não têm ideia. Então, desenhos que são muito complexos, dividindo em layers, eu consigo trabalhar o desenho de uma forma muito mais racional, muito mais fácil de trabalhar e alterando todas as linhas de uma vez. Então, por exemplo, se eu for imprimir esse desenho, essas linhas mais claras não vai ficar legal, não vai ter um contraste muito bom no papel branco. Então eu venho aqui e mudo a cor. Clico ali, escolho uma cor mais escura, pronto, agora a linha está aqui. Para visualização no fundo preto não fica legal, mas no fundo branco fica. Ok? Então é isso. Espero que tenham entendido. Usem layers, tá? E até o próximo vídeo.